Olha só a pergunta dessa pessoa, como ela revela a confusão enorme desses dias. Olá, Caião. E aí a pergunta: Israel e a igreja são duas coisas distintas ou são a mesma coisa? A igreja é o Israel de Deus? Não entendeu realmente nada, como praticamente ninguém entendeu nada. O Israel, de acordo com Paulo, em Romanos, capítulos 9, 10 e 11, tem que ler os três capítulos para entender o significado de Israel como Israel e da igreja como Israel de Deus. Ou ler Gálatas, que desce o pau no Israel histórico e na Jerusalém amuralhada histórica e geográfica, ao mesmo tempo em que diz que aqueles que creem de fato no Evangelho de Cristo são o Israel, o verdadeiro Israel de Deus. Porque Israel não designa quase nada esse nome. Foi o nome que deram, o anjo deu a Jacó. Depois da luta com Jacó, tu já não te chamarás Jacó, que significa enganador, mas Israel, príncipe de Deus, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse é um lado de Israel. Aí vem o povo de Israel, que são todos os filhos de Jacó, são chamados de filhos de Israel. Aí depois, povo de Israel. Aí depois eles, como povo de Israel, entram na terra de Canaã. Aí tentam tomar tudo que era dos outros povos na terra de Canaã. Tomam quase tudo. Mas praticam o mal, a idolatria, a perversidade, a hipocrisia o tempo todo. Aí são levados para cativeiro em Babilônia. Voltam 70 anos depois. Aí já não adoram ídolos de pau nem de pedra, mas adoram o templo, adoram o livro que foi definitivamente confeccionado durante o período do exílio em Babilônia, onde eles não tinham templo, mas passaram a adorar um livro, o Torá e os escritos rabínicos. A idolatria foi virando, se tornando a cidade de Jerusalém, os montes de Jerusalém, o templo de Jerusalém e o livro sagrado. Esses eram os elementos. E o culto e os rituais e as ofertas e os dízimos. Esse é o Israel, contra o qual Jesus se levanta, se insurge. Eles já voltaram de Babilônia com a alcunha também de os judeus, porque foi a tribo de Judá, especialmente, que foi para o cativeiro na Babilônia. Quando voltaram de lá, já vieram com a alcunha de os judeus. E essa alcunha continuou. Durante muitos anos, depois dos anos 70, quando eles tentaram enfrentar os romanos e foram vencidos e expulsos por quase 2000 anos na terra inteira, eles foram conhecidos pelos povos como israelitas e os religiosos como judeus. Mas em boa parte do mundo, você encontra as sociedades israelitas, os clubes israelitas, de gente que não tem nada a ver com o judaísmo, embora tenham essa genética ancestral. E o judaísmo configurou sempre muito mais a prática da religião, que era definida sobretudo pelos judeus, e já não mais pelos samaritanos, nem pelas tribos que tinham se perdido durante o período do cativeiro deles próprios. E aí, de 1948 para cá, surgiu uma outra entidade, que já não existia há muitos séculos ou milênios, que nunca tinha existido de fato antes. Antes houve o reino de Israel durante um tempo, começando com Saul, depois cresceu com Davi, com Salomão, depois foi ladeira abaixo até o exílio em Babilônia. Dali para frente, eles nunca mais tiveram autonomia, nunca mais foram um reino de si mesmos, sempre estiveram sob o domínio de outros, vários. Mas agora, em 48, com o movimento sionista que já tinha surgido antes, mas que ganhou vitalidade com o Holocausto, com o trauma do Holocausto, e aí os que não tinham convicção sionista, que significava dizer vamos voltar para a antiga terra na Palestina e formar o Estado de Israel, com o Holocausto eles ganharam vontade de voltar, muitos deles, e voltaram. Guerrearam a Guerra da Independência, foram tomando territórios e se tornaram um Estado, que não tem nada a ver com o povo de Israel. O Estado de Israel não tem nada a ver com o povo de Israel, como não tem nada a ver com o judaísmo. O judaísmo no mundo inteiro não se identifica necessariamente com o Estado de Israel, muito menos hoje, quando o Estado de Israel é completamente horroroso, dirigido por gente horrorosa. Estão querendo praticar a lei de Moisés contra os outros povos e tomar tudo no peito, na raça e na marra. De 30 anos para cá, essa é a atitude que vem prevalecendo. E os próprios israelitas no mundo e os judeus de consciência religiosa profunda têm vergonha disso, desse sionismo dominador, dessa religiosidade conservadoríssima de extrema direita e anti-humana no trato com o próximo. Agora, a igreja, que não sabe nem esse esbocinho do que eu estou falando aqui, quando eu digo é a grande maioria, tem gente que sabe alguma coisa.
Mas até os que sabem alguma coisa sabem muito pouco e sabem de maneira ideologizada, sem liberdade interpretativa ou teológica, liberdade teológica para interpretar. Então, as igrejas de hoje, a maioria aqui no Ocidente, dos Estados Unidos para cá, é uma bandeira do país e a bandeira de Israel. E quem não for pró-Estado de Israel está sendo contra Deus e contra as profecias. Foi essa calamidade na qual chegamos. É nesse nível de fusão, de ignorância absoluta que nós estamos. E a maioria de vocês está me ouvindo sem nem entender direito o que eu estou dizendo. Mas o que eu posso fazer? A cabeça da maioria está blindada mesmo. Por mais que eu já tenha explicado isso durante horas e horas e horas e horas e anos e anos e anos, a maioria não quer entender. Então, quem não quer entender, não entenda. Quem quiser entender, faça bom proveito. Tem muita gente que está com raiva de mim porque eu não tomo o lado fanaticamente do Estado de Israel. Nunca tomei nem tomarei. Eu não sou do Estado de Israel, eu sou do reino de Deus. E o reino de Deus não é Israel. Israel nunca foi o reino de Deus. Foi por causa do reino de Deus que Israel foi levado para cativeiro, apanhou, sofreu e nunca se curvou, nunca se dobrou. E não é porque voltou para a terra da Palestina que virou reino de Deus, nem aquilo é o reino de Deus. Se o reino de Deus é aquilo, fiquem com ele, vocês. Eu não quero ter parte nisso. Provavelmente eu fui o brasileiro que mais levou gente do Brasil a Israel na história, até o dia de hoje, nos meus grupos, centenas e centenas. Agora, ninguém me vê chegar lá e ficar beijando a bandeira, exaltando coisa alguma, nem dizendo, olha, que estado perfeito. Coisa nenhuma, eu denuncio. Por que eu levo, então? Por causa da geografia que é lá, de uma arqueologia que só está lá, de uma história que foi vivida lá, para ajudar as pessoas a crescerem no entendimento e na compreensão. Mas não é para provocar nenhuma idolatria. Eu não chego e nunca beijei o chão. Nunca trouxe uma folha de oliveira. Nunca carreguei uma garrafa de água do Jordão. Tenho pudores, inclusive, com a água do Jordão. Só entro nas águas do Jordão lá no norte, na saída do rio Dan, onde a água é límpida e vem da rocha, lá no Kibbutz Agoshirim, porque depois que passa o mar da Galileia, a água está muito poluída. Mas vocês são tão fetichistas que vocês querem se batizar até em água podre do Jordão. A ignorância do fanatismo é uma coisa chocante na cabeça. E o reducionismo do reino de Deus a pedras, a comida. Não, eu não como isso porque não é uma comida do reino de Deus, não é uma bebida do reino de Deus, não é uma roupa do reino de Deus. Cara, você é ruim demais. É horroroso. É trágico. Mas, infelizmente, o que eu posso fazer? Deus me enviou para pregar o evangelho para a tragicidade da sua mente, crendo que o Espírito Santo pode fazer um milagre, porque se o Espírito Santo não abrir seu coração, não tem nada, nenhum argumento algum que vá converter você ao Evangelho do Reino de Deus. Disso eu sei. Por isso tudo que eu digo é, enquanto falo, pedindo ao Espírito Santo que faça a palavra chegar misericordiosamente ao entendimento e à compreensão de alguém, para que alguém veja, para que alguém creia, para que alguém discirna, para que alguém perceba, para que o reino de Deus se instale no coração desse que venha então a nascer de novo e entrar no reino de Deus. Eu entro no reino de Deus quando o reino de Deus entra em mim. O reino de Deus não é nenhum lugar fora de mim. É um lugar em mim. Aí quando eu acolho essa palavra, o reino entra em mim, o reino me sela. O trono de Cristo se estabelece, ele é entronizado no meu ser. E a partir do trono de Cristo em mim, na minha vida, no meu pensamento, na minha atitude, na minha vida, no meu olhar, na minha existência, nos meus atos, nos meus movimentos, nos meus pensamentos, na minha alegria, na minha disposição de amor, de misericórdia, de paz, de promoção do que é bom e é segundo Deus na vida, tanto mais quanto o reino cresce em mim, mais ele se torna radioativo a partir de mim.
podendo alcançar outros. Mas pode-se dar o caso de que eu viva o reino de Deus sozinho no meio de uma geração pervertida e corrupta, adúltera e perversa, que não queira absolutamente nada com o reino como foi com Jesus. Ele era o reino. Ele era a manifestação realizada do reino de Deus. Na história, na concreção e na observação do olhar. Mas quem quis ver? Quem quis enxergar? Quem tendo olhos, viu. Quem tendo ouvidos, ouviu. Quem tendo coração, discerniu. Quem quis ser curado? Quem quis se curvar, não ao despotismo das maldades, mas ao amor que cura todas as coisas. Quem quis? Nós não gostamos de nada disso. Na realidade, é isso que acontece.